O milagre que mudou a vida de Gabriela. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Criada pela bisavó, Dona Maria, desde pequena, ela aprendeu cedo o valor do trabalho e da fé. Mas quando a doença chegou, tudo mudou. Dona Maria, com seus 89 anos, foi diagnosticada com um câncer agressivo. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer, que era questão de semanas. Gabriela, desolada, sentia o chão sumir sob seus pés. Ela já havia perdido os pais cedo, e agora a única família que lhe restava estava partindo. Foi numa tarde de desespero, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro, que ouviu um coro suave vindo de uma pequena construção de tijolos aparentes. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, cantando um hino que falava de confiança em Deus. Curiosa, Gabriela parou e espiou pela porta entreaberta. Dentro, homens e mulheres vestidos com simplicidade e modéstia cantavam de pé, com os olhos fechados, como se cada palavra viesse do coração. Um ancião, de cabelo branco e voz serena, dirigia a reunião com uma humildade que a tocou. Ela não sabia, mas havia encontrado a congregação cristã no Brasil. Entre, minha irmã, disse uma senhora de sorriso acolhedor, percebendo sua hesitação. Aqui todos são bem-vindos. Gabriela entrou, tímida, e sentou-se no último banco. O culto era simples, sem holofotes, sem palmas, sem espetáculo. Apenas a palavra de Deus, orações fervorosas e um amor que ela nunca havia sentido antes. Quando chegou o momento dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus o havia livrado de uma doença considerada incurável. Outra irmã falou da providência divina em meio a uma crise financeira. Gabriela sentiu algo dentro dela se mexer. Após o culto, a irmã que a recebeu, chamava-se Ana, aproximou-se. Você parece carregar um fardo pesado. Quer conversar? E Gabriela, pela primeira vez em meses, desabafou. Contou sobre Dona Maria, sobre o diagnóstico, sobre o medo de ficar sozinha. Ana ouviu em silêncio, depois seguiu sua mão com carinho. Deus não nos abandona, filha. Vamos orar por sua bisavó. Naquela noite, pela primeira vez, Gabriela ajoelhou-se e chorou em oração. Não eram palavras bonitas, eram gritos de dor, súplicas de uma alma que não queria se render. Os irmãos da CCB a cercaram, intercedendo com fé. O ancião orou com uma convicção que a deixou sem palavras. Senhor, Tu és o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Tocai este corpo, restaurai esta família. Nos dias seguintes, Gabriela passou a frequentar a igreja com assiduidade. Aprendeu os hinos de cor, participava da Santa Ceia com reverência, ouvia as mensagens com sede. Um domingo, após o culto, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas na semana seguinte. Quem deseja se batizar, que se apresente, disse ele. Gabriela sentiu um chamado no coração. Queria, mais do que tudo, entregar sua vida a Deus, confiar nele de verdade. No dia marcado, ela desceu às águas, vestida de branco, enquanto os irmãos cantavam a glória a Cristo Jesus. Quando emergiu, sentiu uma paz que não entendia, mas que enchia sua alma. 3 dias depois do batismo, enquanto Gabriela lia a Bíblia ao lado da cama de Dona Maria, algo inesperado aconteceu. A bisavó, que há semanas mal conseguia abrir os olhos, sentou-se na cama e pediu água. Gabriela, assustada, chamou o médico. Os exames mostravam o impossível, os tumores haviam regressado. Os órgãos, antes comprometidos, funcionavam normalmente. O médico, sem explicação, apenas balançou a cabeça. Isso não tem lógica médica. Mas Gabriela sabia. Era o milagre pelo qual havia orado. Dona Maria viveu mais 10 anos, lúcida e saudável, vendo a bisneta se casar na igreja, tendo filhos, e sempre ao seu lado nos cultos da CCB. Gabriela nunca esqueceu a lição que aprendeu naquela pequena congregação: Deus não precisa de muito para operar. Ele só precisa de um coração sincero, de uma fé que não desiste, e de um povo que ora sem cessar. Até hoje, quando canta os hinos sem acompanhamento, quando participa da Santa Ceia ou quando vê um irmão se levantar para dar um testemunho, ela lembra daquele dia em que entrou arrasada numa igreja simples e saiu com uma vida transformada. Porque na congregação cristã no Brasil, ela não encontrou apenas uma religião, encontrou uma família. E um Deus que ouve. Anos depois, Gabriela já não era mais aquela jovem desesperada que entrou pela primeira vez na pequena congregação.
Agora, ela estava de pé diante de dezenas de irmãos, com a Bíblia aberta nas mãos e o coração cheio de gratidão. Havia se tornado uma serva fiel, ajudando nas classes de crianças, visitando os enfermos e sempre pronta a estender a mão a quem precisava. Mas havia algo que ainda a marcava profundamente, a memória de Dona Maria e o milagre que mudou tudo. Certa tarde, enquanto organizava os hinos para o culto, Gabriela sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas uma saudade que vinha de dentro. Dona Maria havia partido havia 2 anos, e embora soubesse que ela estava em paz, a falta daquela presença amorosa ainda doía. Foi quando irmã Clara, uma das mais antigas da igreja, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Minha filha, você está lembrando dela, não está? Gabriela assentiu, segurando as lágrimas. Às vezes eu me pergunto, será que eu teria aguentado tudo aquilo sem a igreja? Sem as orações, sem os irmãos? Irmã Clara sorriu, com os olhos brilhando daquela sabedoria que só os anos de fé podem dar. Deus não nos deixa sozinhos, Gabriela. Ele usa as pessoas, usa a igreja, usa até mesmo a nossa dor para nos mostrar que Ele está perto. Lembra quando você chegou aqui pela primeira vez? Arrasada, sem esperança, e saiu com uma família. Pois é. Agora você é parte dessa família. E Dom Maria também ainda é, só que de outro jeito. Gabriela respirou fundo, sentindo aquelas palavras acalmarem sua alma. Era verdade. A igreja não era só um lugar, era um vínculo que nem a morte podia quebrar. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Ana apareceu no culto pela primeira vez. Ela entrou com o olhar baixo, as mãos trêmulas, e sentou-se sozinha nos bancos de trás. Gabriela a reconheceu imediatamente, era a mesma expressão de quem carrega um fardo pesado demais. Sem hesitar, ela se aproximou e sentou-se ao lado da moça. Tudo bem? Perguntou com suavidade. Ana balançou a cabeça, e as lágrimas começaram a cair. Não sei mais o que fazer. Minha mãe está muito doente, os médicos não dão esperança, e eu não tenho ninguém. Gabriela segurou a mão dela, firme. Você tem agora. E aqui, a gente ora. A gente acredita. E Deus faz o impossível. Ana olhou para ela, desconfiada, mas com um fio de esperança. Como você pode ter tanta certeza? Gabriela sorriu, lembrando de si mesma anos atrás. Porque eu já vi. E eu já vivi. E assim, mais uma história de fé começou a ser escrita naquela pequena congregação, onde o amor de Deus se fazia presente não em grandes sinais, mas nas mãos estendidas, nas orações sinceras e na certeza de que, quando tudo parece perdido, é justamente ali que o milagre está prestes a acontecer. Ana deixou que Gabriela a levasse até um banco nos fundos da igreja, onde o som dos louvores ainda ecoava suave, como um abraço. Enquanto se sentavam, a irmã de fé pegou uma pequena Bíblia da bolsa e abriu em Marcos 5, o relato da mulher que, após 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Essa mulher também não tinha mais esperança, disse Gabriela, apontando para o versículo. Mas ela não desistiu. Ela só precisou tocar no manto. E hoje, nós temos algo ainda maior, o nome de Jesus. Ana enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas o coração ainda doía. Como poderia acreditar em cura quando os médicos tinham sido tão claros? Estágio avançado. Sem tratamento possível. As palavras ecoavam na mente como uma sentença. E se não der certo? Sussurrou, com a voz trêmula. Gabriela segurou suas mãos com força. Não é se, é quando. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo que curou ontem, cura hoje e curará amanhã. E aqui na CCB, a gente não ora por obrigação, não. A gente ora porque sabe que Ele ouve. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de Ana. Você quer que a gente ore agora mesmo por sua mãe? Ana hesitou, mas algo dentro dela, talvez a dor, talvez a fé que ainda teimava em sobreviver, fez com que ela sentisse. Naquele momento, como se Deus já estivesse preparando o caminho, o pastor se aproximou. Era um homem de rosto sereno, com marcas de muitas noites em oração. Ao ver Ana chorando, ele não perguntou detalhes. Só colocou a mão em seu ombro e disse: Filha, hoje o Senhor vai tocar a sua família. Não foram palavras vazias. Era uma declaração,
tão certa quanto o nascer do sol. E então, ali mesmo, entre os bancos da congregação, eles se ajoelharam. Gabriela, o pastor, e mais duas irmãs que, sem nem saber a história, se uniram em oração ao verem a cena. Mãos se entrelaçaram, vozes se elevaram em uníssono, não com palavras bonitas, mas com clamor. Senhor, toca no corpo de Dona Maria. Renova suas forças. Dá-lhe saúde. Em nome de Jesus. Ana fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente do desespero, uma paz que não fazia sentido, como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre sua alma gelada. Amém, sussurrou, quando as orações terminaram. O pastor se levantou e olhou para ela com um sorriso que parecia guardar um segredo. Vá para casa agora. E não se preocupe com nada. Deus já está agindo. Ana saiu da igreja com uma estranha leveza, como se tivesse deixado parte da dor ali, entre aquelas paredes. Ao chegar em casa, encontrou a mãe deitada, fraca, mas com os olhos abertos. Dona Maria sorriu ao vê-la. Onde você esteve, filha? Perguntou, com a voz fraca, mas clara. Ana segurou sua mão, emocionada. Na igreja, mãe. E eles oraram por você. Dona Maria fechou os olhos por um instante, como se absorvesse aquelas palavras. Então, num gesto que Ana não via há semanas, ela se levantou lentamente no travesseiro e pediu. Me ajuda a sentar, minha filha. Quero tomar um chá. Ana quase deixou cair a xícara. Sua mãe não se sentava sozinha há dias. Com cuidado, ela ajudou, e enquanto Dona Maria tomava o chá, Ana notou algo mais, a cor havia voltado um pouco para seu rosto. Os olhos, antes opacos, agora tinham um brilho fraco, mas presente. Mãe, você está se sentindo melhor? Perguntou, com a voz embargada. Dona Maria sorriu, como se soubesse de algo que Ana ainda não havia entendido. Sinto, filha. É como se alguém tivesse soprado vida nova em mim. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou ao lado da mãe, observando sua respiração, que antes era pesada e agora fluía mais leve. E enquanto a madrugada se estendia, ela entendeu, não era coincidência. Não era sorte. Era Deus respondendo. No domingo seguinte, Ana voltou à congregação, mas dessa vez, não sozinha. Dona Maria entrou apoiada em seu braço, ainda fraca, mas de pé. Os irmãos não conseguiram conter a emoção. Alguns choraram. Outros louvaram em voz alta. O pastor, com os olhos brilhantes, apenas balançou a cabeça, como quem diz, eu não falei? Na frente de todos, Dona Maria contou como, após aquelas orações, começou a se sentir diferente. As dores diminuíram. A fraqueza deu lugar a uma força que não vinha dela. Os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, agora confundiam os médicos. Não entendemos, os níveis melhoraram de forma inexplicável, disseram um deles. Ana abraçou Gabriela forte depois do culto. Obrigada por não ter desistido de mim, disse, com a voz embargada. Gabriela sorriu, enxugando uma lágrima. Eu só fiz o que alguém fez por mim um dia. Aqui, a gente aprende que milagre não é coisa do passado. É para quem acredita. E assim, mais uma história se juntava às muitas que circulavam naquela congregação, histórias de vidas transformadas, de dores virando alegria, de desespero se tornando testemunho. Porque na CCB, a fé não era só uma palavra. Era uma certeza que se via nos olhos de quem tinha sido tocado por Deus. E Ana agora fazia parte disso. Não como uma espectadora, mas como uma testemunha viva de que, quando Deus age, nada, nem mesmo a medicina, pode limitar seu poder. Na semana seguinte, Ana voltou ao hospital para os exames de rotina que o médico havia marcado antes de sua melhora repentina. O coração batia forte enquanto ela esperava na sala de espera, segurando o relatório que comprovava sua doença. Desta vez, porém, não havia medo. Havia uma paz que ela não conseguia explicar, como se já soubesse o que iria ouvir. O médico entrou com o prontuário na mão, mas seu rosto não tinha a expressão séria de antes. Ele olhou para Ana, depois para as imagens no computador, e balançou a cabeça, incrédulo. Ana, eu não entendo, disse, apontando para a tela. Os exames não mostram mais nada. Nenhum sinal da doença.
É como se nunca tivesse existido. Ana sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Doutor, eu também não entendo. Mas eu sei quem fez isso. O médico, que sempre fora cético, ficou em silêncio por um momento. Depois, suspirou e sentou-se na cadeira. Eu já vi coisas estranhas na medicina, mas isso, ele olhou nos olhos dela. Você mudou alguma coisa na sua vida ultimamente? Sim, respondeu Ana, firme. Eu encontrei a Deus de verdade. Na congregação cristã no Brasil. O médico não discutiu. Só anuiu, como se, pela primeira vez, visse algo além dos exames e das teorias. Então continue assim, disse, finalmente. Porque, seja o que for, está funcionando. Quando Ana saiu do consultório, o celular tocou. Era Gabriela. E aí? Perguntou, ansiosa. Glória a Deus, irmã. Ana respondeu, a voz tremendo de emoção. Está tudo limpo. Não tem mais nada. Do outro lado, Gabriela soltou um grito de alegria. Eu sabia. Deus é fiel. Naquela noite, no culto, Ana subiu ao púlpito pela primeira vez. Não era uma oradora experiente, não tinha palavras bonitas, mas falava com o coração. Contou como havia chegado à igreja arrasada, como as irmãs oraram por ela, como Deus a curou quando os médicos não tinham mais esperança. Eu vim aqui procurando um milagre, disse, olhando para a congregação. Mas encontrei muito mais. Encontrei uma família. Encontrei Jesus. Muitos choravam. Alguns se levantaram para dar testemunhos semelhantes. Uma senhora, que há anos lutava contra uma depressão profunda, ergueu a mão. Eu também fui curada aqui. Disse, emocionada. Não foi do corpo, mas da alma. Deus me tirou das trevas. O pastor sorriu, observando tudo aquilo. Não era a primeira vez que via Deus agir assim. Nem seria a última. Isto aqui não é religião, irmãos, disse, ao final. É vida. É Deus mostrando que Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E o melhor, Ele não escolhe quem vai abençoar. Quem vier a Ele, de coração sincero, vai encontrar a resposta. Ana sentou-se no banco, ainda emocionada. Ao seu lado, uma jovem que ela nunca tinha visto antes chorava baixinho. Ana colocou a mão no ombro dela. O que foi, irmã? Eu também preciso de um milagre, confessou a moça, enxugando as lágrimas. Minha filha está doente, e os médicos não dão esperança. Ana abraçou, lembrando-se de como havia se sentido no mesmo lugar, poucos meses antes. Então você veio ao lugar certo, disse, com convicção. Porque aqui, milagre não é história. É realidade. E enquanto as vozes se uniam em cânticos de gratidão, Ana soube que sua história era apenas o começo. Porque na CCB, cada testemunho se tornava uma semente. E Deus estava sempre pronto para fazer brotar novas vitórias. Ana sentiu o coração bater mais forte ao ver aquele rosto marcado pela dor, mas também pela fé. A jovem, que se apresentou como Marisa, contava com os dedos os dias que faltavam para a próxima consulta médica, como se cada hora fosse uma batalha. Eles falam em cirurgia, mas dizem que é muito arriscado, Marisa confessou, a voz trêmula. Minha menina tem só 5 anos, irmã. Como eu explico para ela que pode não dar certo? Ana segurou as mãos de Marisa, que estavam geladas. Lembrou-se das noites em que havia chorado sozinha no quarto, pedindo a Deus uma saída para o seu próprio desespero. Mas agora, naquela igreja, ela não era mais a mesma mulher. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Eu também achei que tudo estava perdido, Ana disse, olhando nos olhos da jovem. Mas aqui, Deus não só ouve como age. E Ele não faz nada pela metade. Nesse momento, o pastor anunciou o momento da oração pelos enfermos. Marisa se levantou como se tivesse recebido um chamado, puxando Ana pelo braço. Vamos lá, irmã. Por favor, vem comigo. As duas se ajoelharam juntas no altar, enquanto os obreiros impunham as mãos sobre elas. Ana fechou os olhos e começou a orar não só pela filha de Marisa, mas também pela paz daquele coração de mãe. As lágrimas caíam,
mas desta vez eram diferentes, não eram de medo, mas de uma certeza que só quem já viu o impossível se tornar possível pode sentir. Senhor, o Senhor conhece essa dor, Ana orou em voz alta, enquanto Marisa chorava ao seu lado. Mas o Senhor também conhece o poder da sua palavra. Fala, Jesus. E que essa criança seja um testemunho vivo do teu amor. Quando levantaram, Marisa ainda tremia, mas seus olhos brilhavam com uma esperança que não estava lá antes. Obrigada, ela sussurrou. Eu sinto que algo vai mudar. Ana sorriu, porque ela sabia muito bem como era aquele sentimento. Era a mesma paz que havia invadido sua alma quando o médico, atônito, lhe mostrou os exames limpos, sem nenhum vestígio da doença que a consumia. Você vai ver, irmã, Ana disse, apertando sua mão. Deus não nos traz até aqui para nos abandonar. Ele está escrevendo a sua história de vitória agora. Nos dias seguintes, Ana não se afastou. Ligava para Marisa, orava com ela pelo telefone, e até levou a pequena Sofia, a filha doente, para um culto infantil, onde as crianças oravam umas pelas outras com uma fé pura que comovia até os adultos. Sofia, frágil mas sorridente, abraçou Ana como se já a conhecesse há anos. Tia Ana, você acha que Jesus vai me curar? Perguntou a menina, com uma simplicidade que cortou o coração de todos que ouviram. Eu não acho, minha princesa, Ana respondeu, segurando seu rostinho entre as mãos. Eu tenho certeza. E então, na semana da consulta decisiva, aconteceu. Marisa entrou no templo com os olhos vermelhos, mas desta vez não era de choro. Era de espanto. Nas mãos, segurava um papel amassado, o laudo médico. As pessoas ao redor começaram a perceber sua agitação, e logo um murmúrio de expectativa se espalhou. Os médicos não entendem. Marisa gritou, a voz quebrando de emoção. Eles disseram que é impossível, que os exames estão normais, que ela não precisa mais de cirurgia. O culto parou. Todos se viraram para ver a mulher que, há poucas semanas, mal conseguia falar sem desabar em lágrimas. Agora, ela ria enquanto chorava, mostrando o papel para quem estivesse perto. Deus curou minha filha. Ela repetia, como se ainda não acreditasse. Deus curou a Sofia. Ana correu para abraçá-la, e as duas caíram de joelhos juntas, agradecendo. Ao redor delas, os irmãos levantavam as mãos em louvor, porque mais uma vez, ali, entre aquelas paredes, o sobrenatural havia se tornado real. Naquela noite, enquanto Ana voltava para casa, ela olhou para o céu e sorriu. Lembrou-se de quando havia entrado naquela igreja pela primeira vez, arrastando os pés, sem esperança. Agora, ela fazia parte de uma corrente de milagres que não parava de crescer. Porque na CCB, a fé não era só uma palavra bonita. Era uma força viva, que transformava vidas, restaurava famílias e fazia o impossível virar testemunho. E Ana sabia que sua missão agora era simples, continuar sendo um canal dessa graça, para que mais pessoas como Marisa e como ela mesma descobrissem que, quando Deus age, nada fica igual. O milagre completo. Marisa, que há meses não conseguia andar devido a uma doença degenerativa, levantou-se daquele chão de madeira com lágrimas nos olhos e, pela primeira vez em anos, deu passos firmes, não apenas físicos, mas de uma fé renascida. As mãos que antes tremiam agora se erguiam em gratidão, e o silêncio que antes a aprisionava deu lugar a um canto espontâneo: aqui estou, Senhor, usa-me. O médico que a acompanhava, presente na reunião por curiosidade, abaixou seu bloco de anotações, incapaz de explicar o que via. Isso não tem lógica, murmurou, mas seu coração já sabia. Ali, a lógica tinha se curvado ao sobrenatural. A reflexão que ficou. Ana entenderá, naquela noite, que milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas, são sementes plantadas no invisível que brotam quando menos esperamos. Ela mesma fora uma dessas sementes, uma mulher quebrada que, ao tocar o chão daquela igreja, encontrou não apenas alívio para sua dor, mas um propósito. Marisa era a prova de que a fé não é monólogo, mas um coro, cada testemunho ecoa e desperta outro. Deus não nos cura só para nós, pensou Ana, mas para que nossa história se torne uma ponte para quem ainda está do lado de fora, com medo de acreditar. A lição no coração. A vida lhe ensinou que a maior transformação não estava no milagre em si, mas na disposição de ser vasos, mesmo quando as mãos tremem, mesmo quando a dúvida coça a alma. Se eu parar de compartilhar o que ele fez, o milagre morre comigo, repetia para si,
enquanto apertava a mão de Marisa, agora firme e quente. A CCB não era um lugar de fórmulas, mas de corações dispostos a dizer: aqui, o impossível tem endereço. E assim, sob o mesmo céu que testemunhou sua própria restauração, Ana fez uma promessa silenciosa, que nunca deixaria de ser a mão estendida para quem ainda não sabia que, no reino de Deus, as cadeiras de rodas vira dança, o desespero vira louvor e cada fim de história é, na verdade, um novo começo.